paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder compartilhar uma mensagem e que o Espírito Santo venha me usar como um canal para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 8, versículo 5. Achou aí? Vamos lá. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando, deu fruto a 100 por um. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre esse texto e enquadrar sobre nobreza, e eu até dou um título para aquilo que eu vou compartilhar com você hoje, com essa mensagem, que são as 3 coisas que impedem uma pessoa de ser nobre. E quando a gente tem uma oportunidade de falar alguma coisa, pregar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, incentivar alguém a fazer alguma coisa, nem todas as vezes a gente alcançou a estatura perfeita dessa coisa. É a mesma coisa que eu ou você ter a oportunidade de falar sobre a riqueza que Salomão teve na Bíblia. Você tem autoridade para falar sobre riqueza ou não? Uma coisa que você compartilhar isso, você está profetizando na vida da pessoa que aconteceu com alguém e pode acontecer com ela. Então nós vamos exercitando isso, mesmo que eu não tenha alcançado a estatura perfeita da riqueza para ter total, absoluta autoridade para falar daquilo. Então eu vou falar sobre as 3 coisas que impedem a gente de ser nobre. Mas Eduardo, você está falando que você não é nobre? Eu sou nobre, mas eu estou num processo de aprender cada vez mais sobre a nobreza. Amém? Você está entendendo como que funciona? Não é que você não alcançou algo que você não pode falar daquilo. Você pode falar sobre uma coisa que aconteceu com alguém. A riqueza aconteceu com Salomão. Ana teve um filho. Às vezes você não tem filho, mas você pode falar que é possível, no nome do Senhor Jesus, a pessoa alcançar o que ela anseia e o que ela pede. E eu vou ler aqui um trechinho que eu copiei ali do Google, o que é nobreza. Tem muita coisa, mas eu vou falar aqui o texto que eu copiei. Em uma linguagem mais filosófica, a noção de nobreza está relacionada com valores morais humanos como a generosidade, a lealdade, a honestidade e bom caráter. Por esta razão, quando uma família possui muitas propriedades ou muito requinte, bons comportamentos, boa educação, é comum dizer que é uma família nobre. Quando uma pessoa possui uma conduta correta, agindo sempre conforme os valores humanos e dentro dos padrões morais da sociedade, é comum dizer que esta pessoa é nobre. Amém? Então aqui nós estamos vendo sobre a passagem, a parábola do semeador. Nós sabemos que a melhor forma de passar uma mensagem, aprendendo na Bíblia, é contar uma história, que a história é muito mais fácil a pessoa se prender à história. Por que
muitas pessoas acompanham novela porque ela quer acompanhar a história de alguém. Então, isso é desde lá da antiguidade. Então, Jesus ele vinha contando, passar uma mensagem para a gente no formato de parábola, que era uma história que acontecia naquela Idade Média. Então, a primeira coisa que nos impede de sermos nobres é a gente ficar parado no caminho. A Bíblia vai falar que a semente é a palavra de Deus. E alguém que fica parado no caminho, para você ter um entendimento, nós somos pequenas ruas que ligam as pessoas a uma avenida que é Cristo. Então, eu e você, nós damos acesso para as pessoas chegarem até Cristo. Então, nós somos pequenas ruas que ligam as pessoas à avenida que é Cristo. Amém? Só que, quando eu vejo rua, caminho, avenida, nós não podemos ficar de bobeira parado. Então, quando eu falo em ficar parado, é a mesma coisa que eu estar no meio do caminho, impedindo o fluxo de tráfego por ali, porque eu não aprendo nada e eu posso ficar parado e não estar em movimento na casa de Deus ou ouvindo as coisas de Deus. Eu não aprendo nada, eu só vou me absolvendo das coisas e não pratico aquilo, não serve para nada na sua vida. Então, se eu e você ficarmos parados no caminho, sem aprender nada, sem praticar nada, isso não vai servir para nossas vidas. Nós vamos se tornar somente um obeso espiritual. Porque se eu escuto uma coisa e eu não pratico, logo eu esqueço. Mas se eu escuto algo e eu pratico, logo eu sou aperfeiçoado. Amém? Então, uma coisa, nós não podemos ficar parados no caminho, porque isso vai impedir as coisas de acontecer na minha vida. E se eu sou ministrado na igreja e eu não tomo posse, eu fico parado, eu não faço a minha parte, Deus está fazendo a parte dele, mas se eu não faço a minha parte, nada vai adiantar, nada vai acontecer. Poxa, Deus prometeu e nada aconteceu. No curso de teologia nós aprendemos que a promessa ela é condicional. Pô, Deus prometeu e nada aconteceu, mas e aí, qual é a condição que eu estou? Eu estou em movimento ou estou parado no caminho? Se eu estou parado no caminho, a Bíblia vai falar que vêm os pássaros e tomam a semente. Então, aquela semente que foi plantada aí no seu coração, ela não vai ser germinada, ela não vai fazer com que aconteça aquilo que ela foi programada para fazer. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então vamos seguindo. E a segunda coisa que nos impede, que fala no versículo 6, vou ler: outra parte caiu sob pedras, e depois de brotar secou, pois não havia umidade. Então, para juntar o primeiro empecilho com o segundo, eu quero falar para você que no segundo empecilho é eu fazer as coisas nas minhas próprias decisões. Eu escuto, não pratico, mas aí vou praticar aquilo que eu acho que é certo. Eu fazer as coisas que eu acho que é certo. As coisas podem até começar a caminhar, mas chega uma altura onde o seu carro vai começar a patinar no barro. Você não vai para canto nenhum. Então a palavra está falando que a pessoa até recebe com alegria a palavra, mas ela não tem sustentabilidade porque não tem umidade. Porque a pessoa vem sendo criada em padrões e aquilo ela vai tomando o que é certo. Vou passar para pai passa para filho e você passa para a sua futura geração. Então a gente vai tomando aquilo como se fosse certo.
E nós temos que ver se isso realmente está enquadrado nos mandamentos que o Senhor nos manda. Porque Ele fala, se obedecer os meus mandamentos, se cumprir os meus estatutos, você será bem-aventurado. Então, quando eu não escuto, fico parado no meio do caminho, eu tento fazer as coisas nas minhas próprias decisões, sem pedir conselho, sem ter network, sem comunicar com pessoas que entendem daquilo que você quer alcançar. Às vezes outra pessoa já alcançou aquilo que você quer alcançar, mas o nosso orgulho não deixa nós nos conectarmos com essa pessoa para nós economizarmos tempo de alcançar aquilo que a gente quer alcançar. E muito se fala sobre o empreendedorismo. A mensagem que eu trago aqui, você pode adaptar para a sua vida como o empreendedorismo da sua vida. Você saber que você não nasceu para ser um funcionário. Tudo bem, não é todo mundo que vai ser empresário. Por quê? Porque a Bíblia vai falar, Jesus vai falar que os pobres sempre estarei convosco. Então tem pessoas que não vão querer dar esse passo de mudança na sua vida, de desmembrar algo novo na sua vida, de dar passos para ver se aquilo vai funcionar ou não para ela. Então eu fico patinando ali. Eu até começo, mas eu não dou continuidade porque aquilo não se sustenta. Então a segunda coisa é fazer as coisas nas nossas próprias decisões. Eu acho que isso é certo. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes crescendo com ela, a sufocaram. Às vezes, o nobre, se você for pesquisar o que é nobreza, alguns já vieram sendo nobre de geração em geração. Eu, nobre, passo minhas propriedades para o meu filho assim sucessivamente vai passando. Mas tem pessoas, nós podemos nos enquadrar que nós estamos nesse processo, nós estamos vencendo esses empecilhos que nos impedem de nos sermos nobres. E não é errado você estar nesse processo, mas o errado é eu permanecer nesse processo. Amém? Então, quando a Bíblia fala que a palavra de Deus caiu no coração da pessoa, só que essa pessoa estava rodeada de espinhos. O que são esses espinhos? O que faz você esfriar a fé? O que te impede de dar o próximo passo? O que te prende, o que te cativa, o que te assombra, o que te diminui? Estar conectado com pessoas que não é para estar conectado, é os espinhos que vão nos sufocar de sermos nobres. Às vezes, uma coisa difícil é a gente aprender a falar não, a gente a desfazer de certas amizades. E quanto tempo a gente vai perdendo por ego ou por medo de não saber falar não, de não saber sair fora de uma amizade? Quanto tempo a gente perde? É só nós que temos a perder. A pessoa não agrega na nossa vida, a gente não agrega na vida da pessoa, a pessoa tem uma atitude tão mais forte. Se eu e você não tivermos firmado, nós que vamos sendo moldados ao padrão dessa pessoa. Então, se eu saio de um lugar aonde eu era o velho homem, eu não posso, até me fortalecer no Senhor, continuar com essas caminhadas, com esse pessoal. Eu tenho que buscar no Senhor forças, se revestir, ter experiências com o Senhor, para depois eu ir com a mensagem na contramão, falar para essas pessoas: ei, esse caminho aí não compensa, ei, vamos para cá, Jesus Cristo está de braços abertos para te abraçar, para você ter experiências com Ele, para Ele sarar a sua família, para sua mãe não ter mais dor de cabeça, para sua família ser curada, para sua família ter comunhão, ter paz, ter amor.
Vem comigo. Mas nós não podemos ir nelas se nós não estivermos se movendo. Se eu estiver parado no caminho, eu sou um abestado se eu for com essas pessoas. Elas vão me influenciar. Então, se essa pessoa ela não quer aprender nada daquilo que você está seguindo, deixa essa pessoa. A Bíblia fala: não joguei pérola aos porcos. Você entende isso? Por que você não pode jogar pérola aos porcos? Qual que é a serventia que uma pérola vai ter para um porco? Vai sobrar para você. Escuta isso. A pérola, se você a quebra, ela se torna um objeto cortante. E o porco, que é pesado, tem uma pata que, se ele pisar na pérola, ele racha a pérola. E a pérola vai cortar o pé do porco. E o porco vai reclamar com você por você ter jogado aquela pérola ali. Então aprenda hoje: não joguemos pérola aos porcos. Então, quais são os espinhos que está me impedindo de fluir, me impedindo de dar o próximo passo? Porque às vezes você até quer, chega aqui, recebe uma mensagem, Deus ativa você para fazer algo, só que às vezes vem os ventos contrários que te impedem de dar os próximos passos que são necessários para, igual o Pedro, andar sobre as águas. Olha só Josué, se ele ficasse ali só na sombra de Moisés, se ele ficasse parado no meio da estrada quando Moisés morreu, se ele não ouvisse, se ele ouvisse a voz do Senhor falando: ei, pode ir, não teme, eu sou contigo, se ele ouvisse isso, mas ele não se movesse, ficasse parado no meio do caminho, ele não ia conquistar coisas maiores. Vocês estão entendendo? Então, as coisas são desbravadas na garra, na experiência. Nós estamos num treinamento para que nós possamos ser nobres, só que depois disso eu não posso ficar parado no meio do caminho. Porque as aves vêm, o inimigo vem. Porque o que ele mais quer é que você não prospere na vida. O que ele mais quer é que você não alcance patamares maiores. É por isso que a gente está no lado, como os discípulos partindo de um lado para o outro, dentro de uma embarcação, aonde vem um vendaval. Quando nós decidimos partir para o outro lado, aí o inimigo quer impedir você, porque ele sabe que esses passos que você está dando são de vitória. O inimigo sabe. Passos. Outra coisa, a gente vem carregando algo dentro de nós, e às vezes nós mesmos colocamos bloqueio dentro de nós, ou pessoas do nosso passado, na nossa infância, colocam esses bloqueios dentro de nós, que a gente não pode alcançar coisas maiores. Da onde que eu vou ter um carro de 100 mil reais? Da onde que eu vou ter a minha casa própria? Mas isso acontece porque o nosso ciclo de amizade não alcançou. Então fica difícil a gente dar esses passos. Nós mesmos colocamos essas barreiras. A gente, se Deus quiser, Deus quer que a gente prospere. Ele já falou: só obedeça os meus mandamentos e os meus estatutos, que você será bem-aventurado. Você colherá, da macieira você colherá, do que você plantar você vai colher. Então, às vezes, por nós não termos pessoas próximas de nós ter alcançado algo, a gente não começa a batalhar para alcançar esse algo.
Quem que abriu o trieiro aqui para as pessoas ir viajar para longe? Quem que abriu o trieiro aqui para conquistar o primeiro carro? Depois que um conquista, depois que um abre o trieiro, fica mais fácil para os outros ir, porque eles já estão vendo que é possível. Mas às vezes não aconteceu lá na nossa família. Pô, minha família sempre foi pobre, de onde que eu vou prosperar? De onde que eu vou ter um negócio? A Bíblia fala que nós comeremos o melhor dessa terra. Só que é preciso a gente sair do meio do caminho, é preciso a gente se conectar com as pessoas certas, e é preciso nós nos afastarmos das pessoas erradas. Quem que fica nos colocando para baixo? Quem que fica colocando você para baixo? E às vezes, as pessoas estão falando, elas têm até razão. Mas Deus, ele não age na razão. Deus, ele age no sobrenatural. Então, se eu e você, nós temos conhecimento da palavra, se eu e você vimos acontecer, por que nós não vamos praticar? Às vezes as pessoas falam e aquilo causa um peso dentro de nós, dá um desânimo. Nós temos que falar: misericórdia, sai de mim, eu vou sair dessa. Eu posso, porque Deus prometeu. Então, essas coisas vão nos impedindo de sermos pessoas nobres, vão nos impedindo de conquistar, vão nos impedindo de ser, vão nos impedindo na nossa vida. E o tempo vai passando. Eu já vou fazer 29 esse ano. E você, quantos anos vai fazer? Você prosperou na vida de um tempo para cá? Será que eu e você estamos parados no meio do caminho? Será que eu e você estamos patinando, fazendo as coisas nos nossos achar? Eu acho que é assim, eu acho que é. A gente tem se conectado com pessoas erradas, a gente tem pessoas deixar essas pessoas ficar tomando a rédea às vezes da nossa vida. Mas aí vai falar, no versículo 8, outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando, deu fruto a 100 por 1. Então, às vezes, você passou por todo esse processo, ficou parado no caminho, só que você aprendeu que parado no caminho, eu só vou atrapalhar o fluxo, eu não vou receber, eu vou ficar um obeso espiritual. Talvez a gente tomou decisões sem base, sem fundamento. E às vezes a gente ainda está preso com pessoas que não acrescentam nada nas nossas vidas. Igual esses dias. Eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem aqui, eu falei assim, que tem muitos empresários, muitas pessoas bem financeiramente, que elas não desfrutam do amor e da paz dentro dos seus lares, porque elas não conhecem a Jesus ainda. E o que falta para essa pessoa vir para a igreja? Outra coisa, essas pessoas têm dinheiro a rolê que não sabem aonde elas vão investir mais dinheiro. E eu falei assim, poxa, nós estamos precisando de uns equipamentos legais aqui para rodar uma live fina. Nós estamos precisando de uns equipamentos, nós precisamos de umas 3 PTZ, nós precisamos de um MacBook, um notebook de 10 mil reais no mínimo, um computador bacana, de uns 10 mil também, nós estamos precisando disso daí. E para quê? Para que a gente possa alcançar, impulsionar, acelerar o evangelismo. Às vezes é estranho, né, falar um notebook de 10 mil. Recebe essa mensagem. Uma coisa que a gente tem que aprender é quando nós começarmos a ouvir uma palavra, é esvaziar a xícara. Tem um provérbio chinês que fala que se eu chegar com a minha xícara cheia num culto, para ouvir uma mensagem, não tem como caber mais nada.
Então o que eu falo para você é que pegue essa semente, deixe ela germinar, abstrai o que é bom, mas não tome atitudes precipitadas na sua mente, achando que nós não podemos ter um computador de 10 mil. Poxa, isso é muito. Nós não podemos ter um Jeep Compass aqui para buscar a galera. É muito. Não. Nós temos que declarar. Hoje eu levantei 4 horas da manhã para fazer caminhada. Na verdade, já tem uns 4. Segunda a sexta eu faço esse sacrifício para falar quem está no governo do meu corpo. E quando eu estou quase... E eu propus no coração de ler a Bíblia em 1 ano. Então, cada semana, livro, quando é pequeno eu leio 2, então tem 52 semanas no ano. Então eu tenho que ler toda a Bíblia dentro de 1 ano. E no livro de Gênesis, é bem grande. Com os afazeres do dia a dia eu não consegui ler, então eu comecei a caminhar escutando o audiobook do Cid Moreira, 5 horas de áudio. Então toda manhã, eu comecei a dar esse espaço e toda manhã, poxa, levantar da cama e caminhar, eu vou, porque isso eu vou aquecendo como um hábito na minha vida, isso faz bem para a saúde, mas o corpo não quer. Nesse aí eu já emagreci uns 5 quilos, eu nem preciso emagrecer, mas eu já emagreci uns 5 quilos, e toda semana eu sigo um cronograma, de fazer um jejum também. Irmãos, nós não precisamos está se achando. Isso aí já ficou para trás. Mas eu estou falando para você que são uns passos difíceis, mas que tem que ser estabelecido na nossa vida. O Marcão começou a fazer academia, está com o corpo doendo. Ele poderia desistir, mas se ele persistir, logo se torna hábito na vida dele. Então, o que eu quero dizer? É que quando eu falo de um notebook de 10 mil, eu tenho que ficar proferindo que logo eu alcanço isso. Eu posso ter um carro de 100 barão, eu posso ter um carro de 200 barão, um Compass bacana, daqueles que nós merecemos, tudo são etapas, é 200 conto. Não está dito. É a semente que está sendo liberada para a tua vida. Então a gente tem que ir praticando. E de manhã cedo eu queria gravar uns stories ali para compartilhar uma mensagem nas redes sociais, mas não me dá vontade nem de abrir a boca. Mas eu tenho que praticar para aquilo ser estabelecido na minha vida. Uma coisa que eu aprendi é acordar sorrindo. Dormir e acordar sorrindo. Às vezes eu levanto, já dei uns 5 passos da cama e eu lembro, acordar sorrindo. Eu forço uma coisa para aquilo se tornar hábito na minha vida. É a mesma coisa quando eu fico reclamando de tudo que acontece. Lembra que eu preguei aqui uma vez? Eu não sei se você lembra, que em tudo dai graça, mas Deus não quer que nós demos graça na desgraça, mas na oportunidade de estar aprendendo algo naquele meio. Porque no processo é difícil, só que como que você vai converter isso aí e ver o lado bom e não reclamar? Então, se eu só fico reclamando, aquilo que vai ser estabelecido. Então, quando eu forço um sorriso pela manhã, é porque aquilo eu quero que seja estabelecido na minha vida, e já começar o dia top das galáxias. Então, já tem uns dias que eu estou acordando do sol. Por quê? Porque eu só sei que eu tenho que fazer umas coisas, mas eu nunca coloco em prática, porque as coisas que acontecem no dia a dia não deixa. É muito... Eu tinha que ter pelo menos umas 48 horas no dia. Mas Deus distribuiu 24 horas para cada um de nós.
Então, se tem pessoas prósperas lá fora, pessoas bem requisitadas, pessoas que alcançaram coisas que para você é muito, ele tem as mesmas 24 horas que você. Então, eu comecei a acordar cedo para começar a ler e cuidar um pouco da carcaça. Comecei a tomar café sem açúcar. Os primeiros dias sem açúcar, pensa que terrível. Mas se eu ficasse, eu não ia conseguir tomar com facilidade. Eu tenho que falar para o meu cérebro, tá gostoso, tá bom. E depois de uns 3, 4 dias, você toma para você ver, você nem sente o amargo. Faça o experimento. Então toda semana eu estou quem quiser colar comigo pode chegar. Toda semana eu estou fazendo um jejum. Essas semanas atrás aí foi uma semana sem nada gasificado, refrigerante, água com gás, nada gasificado. Essa semana está sendo nada com açúcar, bolacha, só que eu andei me esquecendo, porque são muitas coisas. Às vezes você chupa uma bala, às vezes você toma um Toddy, alguma coisa que tem açúcar, são muitas coisas, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer, de praticar. Então eu estou mostrando para o meu corpo quem que governa a parada. Amém? Então tudo isso que eu falei aqui no final, é para dizer que a gente tem que exercitar. E eu volto no Mac de 10 conto. São coisas que estão disponíveis para os filhos de Deus. Se está disponível, eu quero, Senhor. Eu vou conseguir. Eu vou conquistar. Eu mesmo, não é por mim que eu vou alcançar. Que não seja você mesmo o bloqueio de não alcançar alguma coisa no Senhor. Então, são passos pequenos. A primeira coisa, eu tenho que se mover e sair do meio do caminho. A segunda coisa, eu tenho que se conectar com pessoas que já chegaram aonde eu quero chegar. A terceira coisa é se afastar do que está te impedindo de prosperar na vida. Amém? E depois, depois de você passar por esse processo, vai vir a semente. E ela vai germinar no seu coração, porque caiu em terra boa. E ela vai multiplicar. Recebe isso para a tua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado e que nós venhamos sair do caminho. As palmas louvem a Jesus.